Olá, boa noite. Você acompanha agora a edição especial do Hora News com as últimas informações sobre o avanço do coronavírus no Brasil e no mundo. A China está no centro de uma polêmica sobre a origem do novo coronavírus, enquanto o governo chinês defende que a epidemia teria surgido de forma natural num mercado de frutos do mar. Existe a suspeita de que o novo vírus possa ter sido criado em um laboratório. O repórter Leandro Stoliar conversou com exclusividade com o jornalista que fez essa denúncia. Cidades em silêncio. O vírus que parou o planeta provocou mais do que um problema econômico ou de saúde pública. Deu início a uma crise política. Diversos países, como Estados Unidos, Alemanha e Austrália, têm acusado a China de omissão de dados e falta de transparência em relação às informações divulgadas sobre a pandemia. Mas o problema pode ser ainda maior. Uma série de indícios aponta que o vírus pode ter escapado acidentalmente de um laboratório em Wuhan. Joshua é jornalista investigativo nos Estados Unidos e escreve sobre os programas militares do Partido Comunista Chinês há mais de 10 anos. Foi com base nesse conhecimento que produziu o documentário sobre a origem do novo coronavírus. Joshua conta que uma das cientistas mais renomadas do país, Shi Jianli, fazia experimentos com um tipo de coronavírus para deixá-lo mais contagioso e mortal. Shi Jianli chegou a escrever artigos sobre a criação de um vírus sintético. Um vírus que ataca o pulmão, que eles testaram em ratos, que destrói o pulmão de ratos e que não há cura. Um vírus que seria testado em primatas. Mas por que cientistas chineses estariam criando uma nova doença? As pesquisas poderiam ser usadas para criar vacinas, mas também poderiam ser usadas para criar armas biológicas. Quando o estudo foi publicado, cientistas de outros países alertaram para o perigo caso o vírus escapasse do laboratório. O aviso era claro: se isso acontecesse, seria impossível rastrear a trajetória e prever a extensão. O que se sabe até agora é que o novo coronavírus ultrapassou fronteiras e chegou a mais de 100 países ao redor do planeta. Os cientistas já descobriram que, assim como acontece com o vírus da gripe, o novo coronavírus também sofreu uma mutação genética, só que numa escala muito maior e bem mais difícil de controlar. O Partido Comunista da China escondeu as informações, fazendo virar uma pandemia. Poderia ter sido uma pequena disseminação em Wuhan se a China tivesse sido transparente e tivesse alertado com antecedência a sociedade chinesa e a comunidade internacional. Um dos pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan garante que o vírus não pode ter saído de lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda não há provas de que o vírus tenha sido manipulado em laboratório. A sequência mais parecida com o nosso vírus é uma sequência presente no vírus do morcego. Então, não tem dúvida que o animal que mantém esse vírus na natureza é o morcego. Assim como esse vírus pula do morcego para humanos, ele também pode pular do morcego para outros animais. Para o Dr. Shang Li, apenas uma investigação independente pode revelar se o vírus nasceu de forma natural ou foi criado no laboratório de Wuhan. É muito importante que a comunidade internacional pressione a China para abrir as portas, para que se faça uma investigação independente em Wuhan, fazendo um estudo sobre a origem do vírus. Talvez alguma outra pessoa dentro da China, algum doutor, algum pesquisador do instituto, talvez eles possam se tornar denunciantes e contar ao mundo a verdadeira situação. Nesta época em que as pessoas estão passando muito tempo na internet, criminosos têm aplicado golpes em sites falsos de leilões. A oferta costuma ser tentadora, mas tudo não passa de uma fraude. A intenção deste homem era comprar um carro para a mulher por meio de um leilão virtual. Submitir lá todo o cadastro. E aí, automaticamente o site te manda para que você, além de fazer todo o cadastro, mande informações pessoais, RG, CNH, comprovante de endereço para confirmar que você é você mesmo. O carro de 40 mil sairia por 23 mil reais. O negócio foi fechado e o dinheiro depositado em uma conta bancária, mas o veículo nunca apareceu.
Comecei a ligar várias vezes. O telefone dava só caixa postal. Foi quando o empresário teve a certeza de que havia caído num golpe. O site, com suspeita de fraude, usa o nome de uma tradicional empresa de leilões, que tem credibilidade no mercado. Além de carros, o site anuncia o leilão de helicópteros, aviões, casas e apartamentos. No histórico, diz que o grupo é de 1983, mas o site foi criado no mês passado. É o que aponta uma investigação feita por um especialista em segurança e gestão de risco. A foto comprova, criação em março de 2020. Eles estão em um servidor que está fora do país, fizeram um registro de domínio de uma forma que fica difícil identificá-los, tá? E o processo de descoberta de quem são as pessoas leva muito tempo. A página ainda simula mecanismos de segurança digital, exibe certificado e dá um telefone de contato. Nós tentamos ligar, mas sem sucesso. Grave o seu recado. Você só será tarifado após o final. O presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Estado de São Paulo afirma que esse crime tem sido cada vez mais frequente. Aqui no sindicato, o telefone toca o dia inteiro com pessoas vítimas, alguns ainda não depositaram dinheiro, outros arremataram, mas ainda não depositaram, outros infelizmente já fizeram depósito. Num site de reclamações, o empresário descobriu que outras pessoas tinham caído no mesmo golpe. O erro está aí. Essa consulta deve ser feita pelo consumidor antes da negociação. Tentem identificar a procedência do site e a reputação do site. Se não existir nenhuma informação sobre aquele site, quer dizer que é algo muito novo. Se é algo muito novo de uma marca antiga, vocês devem desconfiar. Em nota, a empresa que teve o nome usado pelos golpistas disse que repudia os ataques fraudulentos e que já fez um boletim de ocorrência reportando a falsificação da página. O empresário, vítima do golpe, também acionou a polícia. Tem muito mais o papel de denunciar e orientar as pessoas do que efetivamente eu tentar que vou recolher de receber esse dinheiro. Pelo contrário, isso não vai acontecer. Como você viu na reportagem anterior, em meio à pandemia, criminosos estão se aproveitando para aplicar golpes virtuais e espalhar fake news. E se não tomar cuidado, a pessoa pode acabar sendo enganada por conta dessas informações duvidosas. Quem vai esclarecer melhor o assunto é o perito em crimes cibernéticos, José Antônio Milagre. José, muito obrigada pela disponibilidade em nos atender. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são os crimes mais comuns praticados na internet nesta época. Olha, em momentos de pandemia ou em momentos de qualquer outra comoção, os criminosos eles tentam explorar a curiosidade, o desespero das vítimas para aplicar golpes. E os crimes contra o patrimônio continuam em alta. Então, nós temos relatos de muitos crimes envolvendo furto mediante fraude, extorsão e estelionato. Ou seja, em algum momento, a vítima vai buscar um aplicativo, vai buscar uma informação, vai buscar um auxílio, acaba infectando o seu computador e, a partir daí, tem valores desfalcados ou o criminoso exige o pagamento de uma quantia para não revelar conteúdo íntimo que ele acessou a partir desta fraude. José, e se a pessoa foi vítima de algum golpe, ela caiu em algum golpe na internet, o que ela deve fazer? Olha, a orientação básica é preservar a evidência. As pessoas têm um interesse normalmente em apagar rapidamente o conteúdo, a abordagem, e isso dificulta a investigação. Então é muito importante que você preserve a mensagem que você recebeu. Se você foi vítima de uma mensagem, por exemplo, que ele prometia ver o andamento do seu auxílio emergencial, ou uma mensagem que prometia doação de máscara, ou qualquer outra abordagem envolvendo o coronavírus, preserve essa mensagem, procure ajuda especializada, faça uma perícia. Caso efetivamente teve valores desfalcados, é muito importante apurar a autoria. Então, preserve o conteúdo, posteriormente faça um registro dessa ocorrência para que seja investigado e, posteriormente, uma limpeza no equipamento, uma formatação. Eventualmente, esse equipamento pode ter código malicioso e, se a pessoa continuar utilizando normalmente, ela pode ser vítima de um outro golpe. Então, são recomendações básicas de segurança
preservar para que isso possa ser encaminhado às autoridades e depois uma limpeza no equipamento, uma formatação visando poder continuá-lo sem problemas à segurança digital. Você falou agora no auxílio emergencial e com a liberação, de fato, muitas pessoas acabaram recebendo notícias enganosas, falsas. Como que elas devem se prevenir desse tipo de golpe? De fato, nós temos constatado um aumento das mensagens que são encaminhadas explorando o auxílio emergencial. Logo no início era o link do auxílio emergencial. Posteriormente, nós tivemos especificamente um outro problema que era: veja o andamento do seu auxílio emergencial. E agora os criminosos exploram e mandam mensagens: o seu auxílio foi deferido. E a pessoa muitas vezes acessa um site falso, fornece informações pessoais e a partir daí o criminoso acessa o conteúdo dela, o e-mail, e a partir daí, se tiver conta bancária ou qualquer outro conteúdo, ele vai lesar ou vai exigir um dinheiro para não revelar conteúdo íntimo. Uma recomendação básica é: acesse sempre o site oficial, auxilio.caixa.gov.br, não procure no Google, não busque isso a partir de mensagens que recebeu em comunicadores ou redes sociais, porque os criminosos podem forjar um site, você fornecer seus dados para um site errado e, principalmente, caso utilize o aplicativo, é muito importante checar quem é o desenvolvedor do aplicativo. O aplicativo oficial desenvolvedor é Caixa Econômica Federal. Avalie os comentários, muito cuidado, porque criminosos colocam aplicativos falsos no repositório. Você vai acreditar que está solicitando o seu auxílio ou vendo o andamento, quando na verdade está cedendo informações para o criminoso aplicar golpes digitais futuramente, até mesmo desfalcar você financeiramente, acessando sua conta bancária e desviando valores. Tá ótimo. A gente conversou então com o perito em crimes cibernéticos, José Antônio Milagre. José, obrigada pela participação. Obrigado a todos. E olha, o aumento nos relatos de violência doméstica por todo o mundo mostra um outro lado da quarentena. A nossa equipe acompanhou a rotina de uma delegacia da mulher para entender como elas estão fazendo para sobreviver ao mesmo tempo à ameaça da pandemia e às agressões dentro de casa. Eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo. Muleta e pontos pelo corpo. Ele acabou me agredindo a pauladas. Os médicos verificaram que eu tinha fraturado tanto a perna quanto o braço. Marcas de agressões. Ele pegou uma corda, ele falou que ia me amarrar. E relatos de desespero. De uma mão quebrada, foi para um braço quebrado, depois outro braço quebrado e por último socou meu rosto e enforcou, quase morri. Na estrada ele batia no carro, falava que não ia aceitar o término, que ia colocar alguém atrás de mim, que eu não tinha motivos para terminar, que eu tenho amante, que eu sou uma mentirosa. E nesse dia eu pensei que eu ia morrer. Essas mulheres não se conhecem. E aqui, numa das maiores delegacias da mulher de São Paulo, elas aguardam o atendimento para fazer a denúncia e pedir proteção. Medidas impostas para combater a pandemia criaram uma verdadeira panela de pressão. O confinamento prendeu, no mesmo espaço, agressores e vítimas. De um dia para o outro, dificuldades financeiras, tédio, frustração e álcool se tornaram o combustível da violência contra a mulher, que cresceu não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Na França, os relatos de violência doméstica aumentaram em 30% depois do início da quarentena. Na Espanha, pedidos de ajuda por telefone cresceram 18% depois do confinamento. No Brasil, o Disque 180, um dos canais de denúncia de violência doméstica, tem a maior procura dos últimos anos. Mais de 3.300 telefonemas foram registrados e quase 1.000 denúncias só na última semana do mês de março. Mais da metade relatou violência física ou sexual. Durante 2 dias, a nossa equipe acompanhou a rotina da Delegacia da Mulher em São Paulo. As histórias que você vai ver agora são de vítimas que conseguiram romper o isolamento
e o silêncio. Depois de terminar o relacionamento, essa mulher se tornou vítima. Ele puxou meu cabelo e me remessa para cá, me remessa para lá, eu tô com as pernas todas roxas, né? Aí minha irmã foi tentar separar, segurar ele, né? Aí ele conseguiu escapar e quando ele foi embora, ele começou a me mandar um monte de ameaça. As mensagens estão gravadas no celular dela e serão entregues à polícia. Basta, eu não quero mais, não quero mais. Aconteça o que acontecer, eu vim procurar a justiça e espero que ela seja feita. Dar um basta enquanto é tempo. Para a promotora de justiça Gabriela Mansur, buscar ajuda é a melhor saída para evitar um desfecho trágico. Há um controle maior sobre a mulher quando eles estão dentro de um ambiente doméstico, sem a possibilidade de sair, aí, ainda que cumprindo a recomendação das autoridades competentes, das autoridades técnicas no assunto. Não é um temor de risco de feminicídio, é um risco, o risco de que essa mulher que sofre qualquer tipo de violência, e se ela não denuncia, não busca ajuda, não busca apoio e proteção, isso pode sim evoluir para um feminicídio. Alguns minutos de terror foram registrados por esta outra mulher. Ela está há um mês fora de casa, foi agredida pelo marido e agora sofre ameaças. Eu acho que as motos que passam perto de casa é dos amigos dele. Eu morro de medo. Você tem mais medo de denunciar ou de ficar perto dele? Perto dele. Perto, porque da próxima vez ele pode me matar. Ele já tentou me matar da última vez. Se não fosse os vizinhos, eu já não estaria vivo. Esta jovem foge do ex-companheiro, que já esteve preso por causa das agressões, mas agora solto, voltou a perseguir e fazer ameaças. Depois de chamar a polícia, a mulher teve que fugir do agressor com um bebê no colo. O outro filho do casal foi preso dentro de casa pelo ex-companheiro. A vítima pediu ajuda a um parente pelo telefone. Vou te pedir um favor, não liga pra mim, não me manda mensagem. Eu vou apagar essa mensagem, mas liga pra polícia agora. Hoje, depois de 5 dias, eu estava trabalhando na rua, que eu trabalho na rua, escrevendo, distraída, quando eu olho pro lado, ele já chegou me pegando, arrancou o celular da minha mão, me pegou, me chacoalhou e falou: você vai se encontrar comigo hoje meio-dia, porque eu quero saber onde você mora e eu quero pegar minhas coisas. Então, no caso, você vem aqui para tentar deixá-lo o mais longe possível de você? Sim, para pegar, renovar a medida protetiva, porque com esse papel, se ele vir novamente, eu consigo ligar para a polícia, e mesmo se ele não estiver perto de mim, eu souber onde ele está, a polícia com a testemunha consegue deter ele e pegá-lo. Muitas mulheres não conseguem fazer a denúncia pessoalmente porque estão monitoradas pelos agressores 24 horas por dia durante o confinamento. Por isso, alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, já têm sistema online para registrar o BO pela internet. O que a gente orienta as vítimas é que quando ela for fazer um boletim de ocorrência, ela especifique como que nós podemos entrar em contato com ela, porque tem crimes que a gente vai precisar conversar com a vítima. Então, se ela quer que entre em contato por telefone, por e-mail, por um terceiro, porque como ela está na casa com o agressor, às vezes a gente não sabe como chegar nesta vítima. Então, é bem importante que ela deixe um meio de comunicação com a gente, para que a gente possa conversar com ela e tirá-la da cena da violência. Ela não está podendo sair de casa, mas ela tem um acesso hoje à internet que permite com que ela denuncie o crime que ela está sendo vítima. Ela não está desprotegida. Um projeto de acolhimento multidisciplinar também foi criado para ajudar as vítimas. E hoje nós já estamos com 1.000 voluntárias espalhadas em todo o Brasil para orientação jurídica, psicológica, médica, socioassistencial e rede de acolhimento, que são mulheres que já passaram por situação de violência, conseguiram superar e sair
dessa situação, desse relacionamento abusivo e querem ajudar outras mulheres com seu acolhimento e com a sua experiência, mostrando que sim, há vida após a violência. O objetivo é fazer com que o isolamento social não se torne uma armadilha. Temos que ficar em casa, mas precisamos sair da violência. E olha, um dos maiores desafios para os pais é explicar para as crianças por que elas precisam ficar em casa. Mas não se engane, tem muitos pequenos por aí dando aula sobre o assunto, viu? Eu quero falar de uma doença muito grave que não está deixando as pessoas sair para lugar nenhum, que é chamada de coronavírus. Ah, as crianças! Complicado para elas que nada. Elas têm respostas para tudo na ponta da língua. É um vírus muito perigoso. Faz assim. Espirrar assim. Isso. E faz assim. E do jeitinho delas, descrevem a pandemia que mudou o mundo. O coronavírus é um bichinho que fica nas pessoas, que vai atrair as pessoas e pega, e as pessoas ficam doentes. Com tanta energia, ficar em casa é bem difícil, mas elas dão um jeitinho. Elas sabem que é preciso se manter seguras, quietinhas, junto com a família, no aconchego do lar e bem longe do coronavírus. Porque o coronavírus, ele pega em muitas pessoas e tem pessoas que pegam e não sabem. Porque senão o corona espalha. Para se cuidar e acabar isso logo. Sem deixar de lado, é claro, a higiene tão importante. Elas sabem de cor o porquê. Pra ele não pegar só mão. E a gente tem que sempre ficar passando álcool em gel nas mãos, lavando as mãos com água e sabão, pra tirar todos esses vírus e as bactérias. Criar histórias e diálogos com personagens, viajar no mundo da imaginação, especialidades das crianças. E elas são boas nisso. Mas desde as primeiras semanas de março, lugares como esse estão assim, vazios. E por que não mais tristes, sem as gargalhadas que enchiam o local? Mas nem por isso a fantasia deixou de existir. E não é que os pequenos de casa dão a fórmula para acabar de vez com o tal do coronavírus. E com um monte de sabão tacando. Eu ia dar um soco nele. Um soco? Igual super-herói? Sim. Prender uma caixa e fechar a porta. Jogando um monte de água nele e muito sabão. Para esta psicóloga, o papel dos pais é fundamental para o bem-estar da criança durante o isolamento social. O que a gente tem que fazer é dar suporte emocional para essa criança. E por isso que é importante que os adultos se cuidem também. E não faltam planos para quando tudo voltar ao normal. Eu quero abraçar as minhas amigas. Eu vou no shopping, vou chamar todo mundo que é minhas amigas e meus amigos. E a gente vai fazer um churrasco. Eu vou fazer uma festa, eu vou viajar e também eu vou encontrar meus amigos. Dá muito beijo. Ah, e antes que a gente esqueça... Vou usar a máscara, passa o álcool na minha irmã direitinhos. E fiquem em casa. Um beijo, tchau. A gente vai falar agora de um alimento que é um sucesso nessa época de quarentena, a pipoca. Você sabia, por exemplo, que ela faz bem para o intestino? É claro que sem exageros, né? Veja agora esse e outros mitos e verdades dessa delícia. Em tempo de coronavírus, tem muita gente em casa. E quem quer companhia melhor do que essa? Seja salgada, doce, com acompanhamentos ou assim, simplesinha. Fato é que pipoca combina com tudo. A pipoca é um cereal, ela é um tipo de milho, então ela é nativa das Américas e ela foi descoberta há cerca de 1000 anos, né, na região dos Estados Unidos, mas também foi encontrada no Peru, então é típico aqui do nosso continente americano.
A diferença entre o milho de pipoca e o milho comum é o teor de água no grão. Justamente por isso que, quando aquecido, o milho de pipoca explode. O mais conhecido nosso é o milho amarelo, são 2 variedades de milho. Temos também o milho branco, o milho vermelho, o milho azul, milho doce. E ela é uma fonte de nutrientes porque ela é uma fonte de fibras, de carboidratos. Então, o carboidrato dá energia, a fibra faz o intestino funcionar melhor, ela tem um pouquinho de ferro, ela tem um pouquinho de cálcio, ela tem um pouquinho de outros nutrientes também. Para garantir todos esses benefícios, é preciso estar atento à quantidade. Mas assim, ó, quentinha, crocante, fica difícil resistir, né? Dá até vontade de comer um balde, mas não pode. Resista à tentação. Os nutricionistas indicam de 20 a 30 gramas por dia, equivalente a uma xícara de pipoca. Dá assim mais ou menos 80 calorias. Agora, por si próprio, a pipoca não engorda. Passa a ser calórico quando a pessoa consome uma coisa dessa aqui, cheia de manteiga, cheia de sal ou com outros acompanhamentos. O sal em excesso e o açúcar em excesso são um problema. E a história do glúten, é mito ou verdade? Mito. A pipoca não contém glúten porque ela não é da família do trigo, da cevada, desse tipo de cereal. Então ela naturalmente é isenta de glúten. A dona Terezinha começa o dia assim, vai e vem da faca. Ela chega a cortar 20 quilos de bacon num só dia. Daqui a pouco, todo este bacon vai se misturar com o milho e fazer a alegria de quem gosta de pipoca. O bacon é muito rico em gordura saturada, então quem for comer, comer com moderação. Para completar a aposentadoria, dona Terezinha tentou vender salgados, ser costureira, mas a renda não ajudava. Aí veio a ideia de conhecer uma fábrica de carrinhos de pipoca. Eu entrei lá e falei com o dono, aí ele me incentivou muito. Ele falou que ele era o dono da fábrica, mas ele tinha começado como pipoqueiro. Ela se encheu de esperança. Comprou um carrinho, fez curso profissionalizante e começou a vender pipoca. Já são mais de 20 anos de profissão. Quando eu gravei a reportagem, ainda não havia o isolamento social por conta do coronavírus. Dona Terezinha enfrenta poça de água, buracos, chuva, até chegar ao local de trabalho, onde ela tem uma clientela fiel. Gente, deu 1 quilômetro de distância com esse carrinho pela cidade, pelo bairro do Brás, em São Paulo. A sorte que já tem a freguesia aqui. 1, 2, 3, 4. Todo mundo quer pipoca? A pipoca com bacon da Dona Terezinha é sucesso por aqui. É a boa mesmo a pipoca dela? É a melhor, mas não conheço outra. A pipoca dela a gente vai comendo, saboreando, lembrando os dedos. E o que dá esse sabor especial na pipoca dela? Ah, com certeza esse bacon aí, né? Pera aí, camarão com pipoca? Como assim? Invenção do Fábio. Eu gostava muito de pescar em Ubatuba e peguei o camarão para pescar e sobrou camarão, meio quilo de camarão. Aí eu olhei o milho, olhei o camarão e falei, vou juntar os dois, vai servir. Juntei os dois, aí dali para lá, todo mundo comeu, todo mundo gostou e ficou. O Fábio coloca o azeite e o óleo para fritar o camarão. Isso mesmo, nada de cozinhar. E aqui vai uma dica de ouro. Coloca com casca. Sem casca ele vai ficar bom também, porém ele vai grudar um pouco na panela. Quando o camarão estiver vermelhinho, é hora de colocar o sal em pouca quantidade e o milho. Então, como se trata de camarão com casca, se a gente ficar mexendo muito, a casca vai acabar soltando. Então, a gente não quer que a casca solte. Então, vamos deixar ela parada aqui e assim começar a estourar, aí sim a gente começa a mexer. Pipoca e camarão, que delícia! Mas não dá para abusar, hein? Aí tem a questão das pessoas que têm alergia a camarão e tem colesterol. O camarão é uma grande fonte de colesterol. Então, quem tem colesterol alto tem que tomar cuidado com o camarão em si. Mas a pipoca com camarão não reina absoluta na casa do Fábio. Aqui tem a número 1 aqui em casa que ama uma pipoca doce. Vou chamar vocês a Maria Beatriz.
Oi, gente. A Bia coloca o milho, óleo, açúcar, água e o corante alimentício no panelão. Só que na hora de ligar o fogo, nada de criança por perto. Então, se você está trabalhando e não quer que queima, é mexer. Quanto mais mexer, mais vermelha vai ficar, todas as tocas vão ficar iguais. Pipoca colorida e deliciosa. A família do Fábio agradece. A Maria fica na doce, eu fico na salgada, a gente vai revezando o pote, né não, Bia? Pipoca doce é menos saudável que a salgada. Mito ou verdade? Depende. A doce tem mais calorias, mas a salgada tem mais sódio que pode fazer mal para o coração. Então a gente tem que considerar as duas coisas. Olha só a caloria pra gente. Como é que fica com essas pipocas de camarão? Ih, você não viu as de calabresa, de bacon, que faz de vez em quando aqui? Loucura. Mas se você não tem paciência para estourar pipoca no fogão e prefere esquentar aquelas de micro-ondas, cuidado! A pipoca caseira, aquele grão de milho que você compra e estoura na panela da sua casa, é um alimento minimamente processado. Ela é mais natural, ela é mais próxima do milho. Ao passo que a outra tem muitos aditivos, tem muito sal, tem muita gordura, tem conservantes, etc. Então, hora de aproveitar o filme. Claro, com muita pipoca. Família que come pipoca unida, continua unida. Uma família tão fã de pipoca vai adorar conhecer a loja da Adriana. Aqui são produzidos mais de 40 sabores. A gente tem a de lemon pepper, que é essa daqui, que ela é limão com pimenta, mas ela é mais azedinha do que a apimentada. Tá. Depois a gente tem a de queijo. Ela é forte, é uma pipoca forte. Tá? É o queijo sabor cheddar. Tá. Depois a gente tem a de chocolate. Chocolate ao leite, ela na verdade parece um bombonzinho, parece um bombom de pipoca. Ah, legal. Morango. Churrasco, super diferente também. Tem até de milho. O carro-chefe são os sabores caramelo com fios de chocolate e caramelo com pitadas de sal. Por mês, a fábrica estoura mais de meia tonelada de milho. A próxima etapa é a gourmetização. Nutricionalmente falando, é preciso estar atento ao consumo excessivo. Pelo excesso de vários corantes e aditivos alimentares, a gente não recomenda que as pessoas consumam isso com frequência. Vez ou outra, para matar vontade e curiosidade, tudo bem. Mas com moderação, dá para experimentar todos esses sabores. E a gente vai comer nossa pipoca. Tchim, tchim. Você já olhou para a pipoca com bastante atenção? Parece uma florzinha. Pois é, a Ivy enxergou a flor, viu pedrinhas peroladas e muitas outras formas, como guirlandas e corações. Eu gosto de criar formatos diferentes, eu gosto de criar embalagens diferentes, eu gosto de trazer sabores diferentes. Gente, lembrando que estamos assim pertinho, porque essa entrevista foi feita antes da pandemia, tá? A Ivy faz desde lembrancinhas de aniversário com pipoca até kits que são um pedido de desculpa. Tudo tão lindo que acho que nem dá coragem de comer. Eu tenho. Delícia, né? E olha, na próxima segunda-feira, amanhã, o estádio do Pacaembu, um dos principais palcos do futebol brasileiro, completa 80 anos. Um aniversário mais do que especial. Durante a pandemia, ele foi transformado num hospital de campanha para salvar pacientes da Covid-19. E aqueles que fizeram história no gramado agora mandam suas homenagens aos novos heróis do Pacaembu. Um estádio que sempre esteve de portas abertas para todas as torcidas. Em 80 anos de vida, o Pacaembu foi palco de momentos marcantes.
Eu, enquanto atleta profissional, jamais esquecerei que o momento mais feliz da minha vida, profissionalmente falando, foi dentro desse estádio. Ter o prazer de ser campeão da Libertadores da América em 2012 no Pacaembu, naquele Pacaembu que não me sai da memória, aquela noite única, aquela noite especial, aquela noite contagiante que o torcedor corintiano fez naquele estádio. Foi especial demais para nós todos os atletas. Bom, falar do Pacaembu é voltar ao passado, no dia 17 de dezembro de 1995. Naquele gol que eu fiz, do primeiro gol, um bate e rebate na área, a bola sobrou para mim como artilheiro, como eu sou, sempre bem colocado. Todo mundo achou que estava impedido, mas não estava. Por isso, Pacaembu, você está marcado na minha história e na história do Botafogo. A minha maior lembrança, né, é a final da Libertadores, campeão da Libertadores 2011, que foi um título depois de 42 anos para o Santos. 42 anos depois dos títulos do Santos de Pelé. O rei do futebol marcou 115 gols em 119 jogos no Pacaembu. Pepe, o canhão da Vila, um dos maiores companheiros de ataque de Pelé, também explodiu as redes do estádio. Sempre que eu ia no Pacaembu pelo meu Santos Futebol Clube ou até pela Seleção Paulista e pela Seleção Brasileira, eu ia feliz e confiante. Gostava de jogar lá. O Pacaembu era o estádio preferido por mim e pelos jogadores do Peixe. Naquele mesmo gramado, Marcelinho Carioca marcaria pela primeira vez com a camisa do Corinthians contra a Portuguesa em 1994. 39 mil pessoas no Pacaembu, a torcida apreensiva, nervosa, e eu peguei aquela bola, concentrei e bati a falta com perfeição no canto do goleiro. Então não tem como esquecer esse momento mágico. Mas quem mais comemorou títulos no Pacaembu foi a torcida do Palmeiras. Desde o troféu do torneio de inauguração em 1940 até o Campeonato Brasileiro de 94. Os dois em cima do Corinthians, o maior rival. Eu só tenho que agradecer o Pacaembu, né? Por ser um estádio onde eu mais gostava de jogar, um estádio onde a torcida está perto, um estádio de uma grande estrutura. A gente sentia o calor dos torcedores, né? Ilustre Pacaembu da Copa do Mundo de 50 e também do PAN de São Paulo, 13 anos mais tarde. Em 1963, foi palco da abertura e do fechamento dos Jogos Pan-Americanos. Naquele mesmo ano, o ex-pugilista Servílio de Oliveira assistiu ao tricampeonato mundial de boxe de Éder Joffre, conquistado no ginásio que faz parte do complexo esportivo do Pacaembu. O estádio Paulo Machado de Carvalho é o templo sagrado do esporte no Brasil. A última vez que a bola rolou no gramado do Pacaembu foi em 29 de fevereiro desse ano, no empate em 0-0 entre Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. De lá para cá, o canto das torcidas que costumavam lotar o estádio deu lugar ao silêncio de uma causa nobre. O prefeito Bruno Covas estava na arquibancada justamente no último jogo do Pacaembu. Depois que fui internado numa luta contra o câncer, eu prometi ao meu filho que eu ia sair de lá, ia levar ele no cinema e ir para assistir um jogo do Santos. Lá na torcida, lá no setor amarelo, levando meu filho para assistir um jogo de futebol. 3 semanas depois, Bruno Covas decretaria a transformação do estádio em hospital de campanha, com 200 leitos para receber pacientes com a Covid-19. A história do Pacaembu fica ainda mais bonita com esse momento que a gente passa, onde nós transformamos o estádio num local de espetáculo, num local para poder salvar vidas, que muitas vidas sejam salvas lá no Pacaembu. Neste local de tantas glórias do esporte brasileiro, entrou em campo o time que atua em favor da vida. São essas pessoas fantásticas da área da saúde aí. Esses médicos e enfermeiras. Vários profissionais estão ali hoje, suando, correndo, determinado para salvar uma vida. Os profissionais da saúde, esses sim, estão fazendo verdadeiro gol de placa. Vocês merecem todo o nosso aplauso, toda a nossa reverência. Vocês são verdadeiros heróis
do nosso futebol, da nossa vida, do nosso povo brasileiro. Parabéns e todo o meu respeito. Um abração do Pepe, o Canhão da Vila. Uma boa ação para cães e gatos abandonados. Um morador do Distrito Federal está construindo comedouros para evitar que os animais de rua passem fome. Os animais abandonados, vez ou outra, são alimentados por pessoas que estão nas ruas. Mas e em tempos de isolamento social, quando as ruas estão vazias? Como eles sobrevivem? Pensando nisso, Ítalo tem aproveitado os momentos em casa para fabricar comedouros e bebedouros para os pets que vivem nas ruas. Eu sempre tive esse carinho especial pelos animais, né? Os comedouros e bebedouros são feitos com canos de PVC e adaptados para receber uma boa quantidade de água e ração. Fiz o primeiro, deu certo, gostei da ideia e aí hoje já estamos graças a Deus, com a ajuda de algumas pessoas, conseguindo instalar até mais. Socorro só tem um cachorro em casa, mas como ela sempre dá comida aos de rua, olha a quantidade de cachorros que aparece todos os dias na porta da casa dela. Por isso, Ítalo decidiu instalar os comedouros e bebedouros no muro da casa da idosa. Vai ser muito bom, porque facilita mais, né? Me ajuda mais, né? O Ítalo já instalou 5 comedouros e 5 bebedouros em regiões estratégicas, onde tem mais cachorros abandonados. E ele sempre instala embaixo de árvore, justamente para o comedouro ficar protegido da água da chuva. Aqui na casa da dona Socorro, ele instalou embaixo desse telhado, justamente para evitar que a ração fique molhada em épocas de chuva. Toda ajuda é muito bem-vinda, né? Cuidar do animal de estimação durante a quarentena é essencial. Parece que não, mas a rotina deles também muda, viu? A gente conversa agora com a bióloga e médica veterinária Ana Lúcia Baldan, que vai dar algumas dicas pra gente. Doutora, obrigada pela disponibilidade de participar aqui com a gente. Eu gostaria que você falasse sobre os sinais que a gente deve ficar atento em casa, né? Claro. Agora, realmente, essa quarentena é uma mudança para todo mundo, né? E os cães e gatos, estando em casa, eles não sabem o que está acontecendo lá fora. Então, eles estão vendo os tutores dentro de casa, né? Isso, para alguns, é muito bom, né? Principalmente para cães. Para cães é muito bom. Eles amam, né, o contato do tutor. E o importante é o tutor ficar um pouquinho atento com sinais de tristezas, né? Por exemplo, os gatos ficam muito incomodados, às vezes, com a presença do tutor na casa, né? Então, assim, o que mais é importante a gente ficar atento é que todos os animais já se foi comprovado que eles são sencientes. Então, o que isso significa? Que eles sentem tudo o que nós humanos sentimos. Tá? Então, não é simplesmente sente fome, sente sede, né? Então, eles sentem inveja, eles sentem tristeza, eles se deprimem, né? Então, é muito importante que a gente crie uma atividade, uma interação com eles em pelo menos um horário do dia da nossa rotina. Porque muita gente está trabalhando em casa, né? Então, às vezes, só o fato de estar em casa não é o suficiente para aquele cãozinho, né? Para aquele gatinho. O importante é que a gente crie um horário para que a gente possa interagir com eles. Dessa forma, eles vão conseguir sentir menos essa quarentena e a gente também, porque a gente acaba fazendo uma atividade com eles e isso é importante para a gente também, não só para eles. Doutora, brincar mais ajuda bastante, a gente sabe, eles adoram brincar. Mas e os passeios durante a quarentena? São necessários? Tem que ter algum cuidado? É muito importante, assim. O passeio eu oriento apenas para aqueles animais que realmente não conseguem fazer suas necessidades em casa, né? Às vezes os que moram em apartamento. Então, o fato dele ter que sair lá fora para fazer as suas necessidades já é um passeio, né? Então, o que a gente tem que ter com esse cuidado? A gente precisa, o mesmo cuidado que a gente tem, né? A gente tem que ter com eles.
que é a higienização da patinha com álcool gel, álcool 70 ou até mesmo a água e sabão. Então, por exemplo, fui passear, primeiramente, passear em horário que não há aglomeração, né? Em horário que eu sei que o meu cãozinho não vai encontrar com outro cãozinho na rua, porque o importante de saber disso tudo é que o vírus ele permanece na superfície do pelo, tanto quanto em qualquer outra superfície de contato que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, o celular, quando a gente chega em casa a gente higieniza, né? Então, assim, o cãozinho, quando ele vai passear e encontrar um outro cãozinho ou ter contato com pessoa que é positivo para o Covid-19, ele pode estar trazendo para dentro de casa esse vírus na pelagem. Então, a higiene das patas é importante e a higiene da pelagem. Então, por isso, assim, é importante sair se ele tem necessidade. Se ele consegue fazer as necessidades dentro de casa, eu oriento para que ele não saia, tá? Porque isso existe um risco grande dele estar trazendo o vírus para dentro de casa. Doutora, e no caso, assim, tem muita gente que mora em casa, ele tem aquele espaço bem grande, ele consegue se divertir, correr para lá e para cá, brincar. Mas e quem mora em apartamento? A diferença de espaço, assim, que está acostumado a fazer os passeios todos os dias. Nesses casos aí, para quem mora em apartamento, tem diferença, então, para fazer esses passeios ou também não? Não, o problema do passeio do apartamento é aquele que realmente não consegue usar um banheirinho, por exemplo, um tapete higiênico, algum banheirinho que eu possa ter dentro do apartamento. Aí eu aconselho que o cão vá até, eu até brinco, eu digo, vá até o primeiro poste e volta para casa, né? Mas existe uma coisa muito legal que tanto com quem vive em casa e quem vive em apartamento pode estar fazendo, que é essa parte do horário que eu disse da interação. É importante que eu interaja com esse cãozinho, com esse gatinho, né? E que eu tenha horário. Então, mesmo eu morando em apartamento, eu consigo criar uma atividade com aquele animalzinho, né? Com aquele pet. Então, eu crio, existem brinquedos que a gente pode, brinquedos interativos, né? Que a gente pode estar usando. E eu posso até fazer, para quem não tem, pode fazer com garrafa PET, colocar furar, fazer furos, colocar petisco lá dentro da garrafa PET e nessa hora ele passa a ficar horas interagindo com aquele brinquedo, né? Isso é importante. E também é importante eu criar uma rotina de brincadeiras com esse pet. Então, por exemplo, jogar a bolinha, olha lá, jogar a bolinha, ele vai buscar. Dentro do apartamento eu também posso criar isso. Eu posso criar uma atividade de caminhar com ele em volta de uma mesa, né? Então, eu crio ambientes, eu crio nichos e faço daquilo uma rotininha, tá? Então, é importante. Os cães, eles gostam de seguir uma rotina, né? Eles gostam muito. Então, eu crio essa rotina e faço isso acontecer todos os dias, nos mesmos horários. Doutora, uma coisa bem bacana que a senhora mesmo está conseguindo fazer é auxiliar os donos dos pets pelo Skype, né? Adestramento via internet agora nessa época de quarentena. É verdade, isso está sendo muito legal, muito, muito útil, porque além do cãozinho fazer essa atividade, né, essa interação que a gente estava falando, ele acaba aprendendo, né? E o curso também é para ajudar os animais de abrigo e os animais em condição de rua. Então, o cão faz, aprende e ainda o tutor ajuda, né? Então, isso é muito legal. É um curso bem bacana, bem simples, com comandos básicos e o tutor faz com o próprio cãozinho dentro de casa. E já ajuda a tirar todo o estresse do animalzinho nessa quarentena. Doutora, obrigada pela participação e disponibilidade de conversar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Obrigada, até a próxima. Para tentar combater a mesmice do isolamento social, os pais estão tendo que se desdobrar para criar brincadeiras com os filhos. E muitos estão compartilhando dicas também na internet de como entreter a criançada. Brincadeiras simples, mas que elas adoram. Sabrina Sato e Duda Nagli estão aproveitando a quarentena para curtir ainda mais a filha Zoe. É muita fofura. Eu perdi a Zoe. Zoe!
Na casa da família Gagliasso, o tempo também parece estar sendo bem aproveitado. Bagunça não falta. Momentos em família que são compartilhados com os fãs nas redes sociais. Boas dicas para aqueles pais que já não sabem mais o que fazer com as crianças durante esse período de distanciamento social. Mais tempo em casa significa também mais criatividade para lidar com toda a energia da criançada. Esse é um bom momento para criar um ambiente lúdico, fortalecer os laços afetivos com os pequenos e também até resgatar aquelas brincadeiras de infância que os pais conhecem bem. Pique-esconde. Vocês podem ir? Pode? Amarelinha. Tudo o que a Ayumi, de 3 anos, já costuma fazer. Eu gosto de brincar de amarelinha, de quebra-cabeça, de pegar papel tesoura. Na casa da Laila, são tantas brincadeiras divertidas que ela resolveu criar um canal na internet para dar dicas a outros pais. Mexe, 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 mexe. Esta psicopedagoga está colocando em prática toda a experiência para deixar o isolamento social mais leve para os filhos. Ela explica que para a convivência dar certo, é preciso planejamento. As dicas que eu dou é sempre sentar, fazer os combinados, para que tudo isso seja bem entendido, esteja claro, não só para a mãe que ela tem que trabalhar, mas para a criança. Os jogos de tabuleiro estão sendo a saída para a família do influenciador digital Gabriel Lessa. Antes, era todo mundo na sua própria tela. Por mais que a gente esteja tão imerso nesse ambiente tecnológico, a gente tenta estar sempre fazendo alguma coisa para sair do quarto. A especialista ressalta que é preciso impor limites quando o assunto é internet, mas ela acredita que a tecnologia também pode ser uma boa aliada em alguns momentos em família. Os pais tenham esse entendimento de que o mundo digital ele é importante, é um caminho sem volta, mas que a gente tem que ter disciplina e organizar a vida dessas crianças, porque até cognitivamente, psiquicamente, isso faz mal em excesso. Transformar as redes sociais em brincadeira é o que faz o apresentador Marcos Mion. Os vídeos engraçados gravados com os filhos fazem sucesso. E o Sérgio Malandro faz como? Yeah, yeah! Para Laila, o momento é sim difícil, mas de aprendizado também. Uma coisa que a gente nunca fez é almoçar todos juntos em casa durante a semana, né? A vida é muito corrida e almoçar em casa todo dia juntinho é uma coisa assim, uma oportunidade única, né? Se proteja, lado, o bicho coronavírus vai embora. Um beijo. Recado dado. Essa edição do Hora News fica por aqui. Agradeço demais a tua audiência e também a tua companhia. Até a próxima.